O Nossa História sai dos estúdios da TV Câmara e ele vem até agora ao escritório do Dr. Edésio Caon para nós falarmos a história, contarmos um pouco da vida do Dr. Edésio Neri Caon, que é pai do Dr. Edésio Caon. Para nós é uma honra estarmos aqui, recebeu aqui no seu escritório, para nós falarmos do seu pai, que teve um nome marcante, não só em Lages, mas também em todo o estado de Santa Catarina. Dr. Edésio, obrigado por estar recebendo aqui a equipe da TV Câmara para nós falarmos um pouco da história do seu pai. Meu pai e os irmãos dele, em busca dos estudos que Lages oferecia na época, através do ginásio diocesano, trouxe Ariovaldo, Galvão, Evilásio e meu pai Edésio para Lages e mais tarde meus avós Corina e Álvaro vieram residir aqui na Rua Marechal Deodoro, com os filhos já terminando o ginásio, alguns já indo a Porto Alegre para os estudos daí universitários. Sim, ele foi jornalista profissional, porque na época o Ministério do Trabalho facultava a condição de jornalista profissional com carteira reconhecida. E eles pediam uma carteira de jornalista, como foi também para Licurgo Costa, como foi para José Pascoal Baggio, como foi para Evilásio. Esses eram jornalistas profissionais reconhecidos pelo Ministério a partir de 1960. Ele foi sócio do José Pascoal Baggio quando eles compraram do Lustosa o Correio Lagiano. Meu pai, o Evilásio Neri Caon, o Cirte Nicolelli e José Pascoal Baggio. Em 1960, Reginaldo, com a condução política de Evilásio Neri Caon, que era vereador e foi candidato a deputado estadual, eles fizeram a cisão com o Baggio ficou sozinho, o Cirte, o Evilásio e o pai fundaram o Jornal de Lages, que funcionou ali na Rua Marechal Deodoro. Marechal Deodoro bem próximo do Cine Tamoio. E funcionou o Jornal de Lages até 1964, quando foi fechado pela Revolução. Ele começou o magistério na Escola Técnica de Comércio, com Erasmo Furtado, Benevenuto Furtado, e tantos outros que ali eram o ensino de então técnico secundário. Fez a sua carreira e com a vinda da faculdade da FASEC, de Administração, Economia e Contábeis, ele também lá ministrou suas aulas do estudo de problemas brasileiros e direito social. Na faculdade, na FASEC, ele foi diretor da FASEC e professor de filosofia na FACIP. Então ele teve uma posição marcante até 1974, quando ele foi atingido por um AVC. Doutor Edésio, ele também teve uma parte importante aqui na OAB de Lages, né? Ele, como advogado, quando criaram as 4 primeiras subseções de Santa Catarina, Florianópolis, Blumenau, Joinville e Lages, ele fez a presidência da primeira diretoria, junto com a Hernani Rosa, junto com, se não me engano, era Antônio Melegari, se não me engano, era o Cid Pedroso de Campos Novos, e ela abrangia, na época, a subseção Campos Novos, São Joaquim, Curitibanos. Então ele fez a primeira presidência e a OAB funcionou no escritório dele ali na Rua Presidente Nereu Ramos. Seu pai também teve uma grande importância também na nossa cidade, porque também tem o título de cidadão lagiano. Ele foi reconhecido na época da presidência do Francisco Ramos Martins e recebeu um título de cidadão numa das solenidades mais prestigiadas, porque meu pai, ele não exerceu cargo de executivo nunca. Ele foi provedor do hospital, foi diretor da faculdade, foi presidente da OAB, mas não tinha cargo. Ele era um homem simples, um advogado que tratava todos de igual e deixou essa marca tanto para os seus filhos como para os seus netos. A família do senhor tem uma tradição, digamos assim, doutor Edésio, principalmente no lado do direito, né? Formaram os 3 irmãos um escritório de advocacia ali na praça principal de Lages,
onde hoje é o prédio do Zago. Lá eles ficaram durante uma década e meia, quando Evilásio galgou, foi deputado estadual, e em 1964, 65, ele teve o escritório daí transferido dele para a capital. Galvão passou no concurso de magistratura e foi ser juiz e iniciou a carreira em Boturnião. E Edésio Nericão ficou sozinho com o escritório, até 1974. Em 1974 eu me formei e vim para o escritório com meu pai, que mesmo às vezes trôpego devido ao AVC, nunca perdeu a capacidade mental. Muito pelo contrário, ele cresceu a capacidade mental dele, porque depois que ele parou a advocacia, ele iniciou, Reginaldo, a parte da literatura. Escreveu 13 livros com a maquinazinha Hamilton e a gráfica Wilson fazia a impressão dos livros dele, que eu tenho com muito orgulho aqui comigo. Doutor Edésio, teve uma época bem complicada na vida aí do seu pai. Foi quando, na época do regime militar, né? Onde vocês acabaram aí passando aí por grandes problemas, inclusive seu tio também, né, Evilásio, a gente vai contar a história em outro momento, mas no caso seu pai. O senhor viveu esse momento também da prisão do seu pai. Como é que foi? Conta essa história pra gente aí, doutor. Meu pai sempre teve uma identificação política. E a nossa família sempre teve a identificação e preservamos a identificação até hoje. Eles vinham de uma linha do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, ligado ao presidente João Goulart, não a linha mais agressiva de Brizola, era ligada à linha de Getúlio e de Jango. E essa linha é uma linha social, democrática e de proteção àqueles que mais necessitam. É esta linha que nós sempre preservamos. Eu recebi de meu pai e de meus tios a linha do PTB. Me criei no PTB, me criei montando cédulas para a Lígia do Hotel ou para o próprio do Hotel de Andrade, para o Francisco da Linha. Todos esses nós fazíamos, na época era feito uns envelopes com cédulas, nós fazíamos. Com 11 anos veio a Revolução. Eu tinha 11 anos e meu pai exercia a condição de jornalista do Jornal de Lages e também era presidente do PTB municipal. Meu tio Evilásio era deputado estadual e o meu tio Ariovaldo Nericão, irmão dele, era vereador. Então a família é extremamente visada por uma linha que divergia um pouco do pensamento que começou a comandar o Brasil a partir de 1964. Meu pai, em 64, na direção do jornal, ele permitiu a publicação de alguns artigos que não eram simpáticos ao grupo vencedor. E no dia 4 de abril, ele foi preso. Preso como jornalista. Preso porque era presidente do PTB. Mas não preso como grupo de 11, não preso como subversivo. Foi preso por pensamento, por ato de jornalismo. Ele foi preso, eu assisti à prisão dele, ele foi preso de madrugada, nós vimos o jipe chegar do batalhão e ele permitiram que ele trocasse o pijama, colocasse uma roupa civil e foi conduzido com toda a civilidade possível, sem truculência, sem nada. E uma vez eu fui perguntado pela Suzana Fati se houve tortura dos presos políticos de Lages. Não houve tortura, todos presos no batalhão de Lages, mais tarde alguns transferidos para o setor do comando da Polícia Militar lá no centro de Florianópolis, e nenhum teve qualquer queixa de tortura psicológica ou tortura física. Houve uma prisão exatamente por pensamento ideológico, sem qualquer afastamento de prejuízo psíquico ou físico. Isso eu posso dizer porque meu pai retratou mais tarde nos livros e nas escritas dele, que ele foi muito bem tratado, inclusive pelos alunos que ele tinha da faculdade, que eram militares, e
respeitavam ele, continuava a respeitar como professor lá dentro da cela dos presos políticos. Ele ficou 41 dias preso, ficou 24 ou 25 dias em Lages e foi transferido para Florianópolis. Lá ele tinha uma estirpe muito grande lá de catarinense. Lá tinha o Henrique Córdova, lá tinha o Dejandir da Pasquale, lá tinha o Luiz Henrique da Silveira, lá tinha Pedro Ivo Campos. Então tinha uma nata de políticos presos por pensamento, por ideia política, e que até o final da vida desses políticos ninguém titubeou e trocou para obter vantagens pessoais. Todos mantiveram a mesma linha social, democrática, como até hoje a gente mantém. O senhor citando esses nomes aí, pessoas que passaram como governo do estado de Santa Catarina, foram governadores de Santa Catarina. E continuaram com o mesmo pensamento da Revolução, não sucumbiram psicologicamente. Esta é a linha que a gente mantém. A gente tem um partido do MDB, nós com a reestruturação, o Evilásio ficou no PDT, o Leoberto no PDT, eu continuei no PMDB, sem qualquer restrição, e mantenho a minha filiação no PMDB sem qualquer pensamento de que um partido novo vá se beneficiar. Nós, a minha família, nós somos uma família do PTB antigo e hoje MDB, sem restrição. Doutor, e como é que foi para vocês na família, naquela época da prisão do seu pai, né? A família, os filhos, a esposa, que é da sua mãe, no caso, a dona Rosena Valtric Caon. Elas foram atingidas, né? A Ruth do Ariovaldo também foi atingida, na época ela estava grávida. Houve uma certa comoção, porque em Lages teve muito dedo duro. Dedo duro por... Chegaram a acusar o meu pai no batalhão, acho que meu pai era muito perigoso, porque ele era um homem quieto, ele não falava muito, então ele podia ter pensamentos muito graves contra o regime. Meu pai nunca deu bola para essa situação, era um homem restrito, era, mas ele foi acusado, teve um dedo duro, eu sei quem foi, e foi no batalhão denunciar meu pai, porque ele era silencioso demais e podia ser perverso ao regime novo. É um absurdo. Os padres, na época, fizeram discurso, sermão na catedral que eu assisti, chamando meu pai de comunista, chamando as famílias de comunistas. Nós nunca fomos comunistas, nós nunca fomos de regime ligado à Rússia, a Cuba ou a Brizola. Nós fomos ligados ao PTB de João Goulart e de Getúlio Vargas. Eu me elegi com o pensamento de Getúlio Vargas, quando fui vereador. Nunca tive restrição, ao contrário, tive apoio. Então, nós tivemos, claro, uma restrição social grave, porque filho de comunista não pode, ele pode ser pernicioso à sociedade. Quando isso mudou, quando os padres vieram para o entendimento de que a revolução estava errada, caiu por terra tudo isso. Mas nós continuamos. Eu fui advogado, meu pai continuou sendo advogado, continuou sendo professor, era advogado do INSS, do antigo INPS, eu continuei advogado do INPS, e nós temos a nossa conduta social na sociedade de Lages, uma conduta limpa, sem qualquer subterfúgio, e atendemos como atendemos sempre. Qualquer pessoa, não importa o credo, a profissão, o estado civil, ou a sua tendência sexual ou pessoal, nós atendemos a todos os que precisam de justiça ou de proteção da advocacia. Doutor Edésio, falando agora um pouco também da sua mãe, a participação dela na vida, né, que seu pai era uma pessoa muito conhecida na cidade, um grande advogado, acabou sendo preso político. Como é que ela conseguiu aí, no dia a dia, suportar todos esses problemas que aconteceram? Ela era uma pessoa admirável, como era a dona Corina Caon, que viu seus filhos presos, o Evilásio
com mandato cassado, uma série de perseguições políticas. Mas não sucumbiram, continuaram a atender todas as pessoas que batiam na sua casa, continuaram com seus trabalhos comunitários. Minha mãe ajudou a construir o jardim de infância ali no Colégio São Judas, trabalhamos ali no Flodoaldo Cabral, teve a sua participação no bairro Copacabana, na Igreja São Judas, e minha avó acolhia a todos ali na Rua Marechal Deodoro, sem restrição, porque todas tinham um coração social. E minha mãe suportou tudo e viveu com dignidade para mostrar a seus filhos que a vida merece ser bem vivida quando a gente presta serviço comunitário. Sua mãe, família que ela era aqui da cidade, que ela era lagiana, sua mãe, né? Não, minha mãe nasceu na Urupema. Urupema. Ela é Valtric. Meu avô Henrique de Oliveira Valtric, a minha avó Adalgisa Valtric. Ela teve 9 irmãos, todos com vinculação em Lages, e aqui alguns pereceram, ficaram, e tem famílias ainda que convivem com a nossa sociedade. Nós somos da Urupema na linha matriarcal e de Vacaria na linha patriarcal. Fomos abrigados em Lages e aqui vivemos e esperamos aqui terminar nossos dias. Voltando falando do seu pai, quando terminou o regime militar, por volta de 1984, seu pai não chegou a ver, né? Porque ele acabou falecendo em 1982, né? Meu pai faleceu há 40 anos. Ele faria aniversário agora no dia 19 de agosto, 102 anos. E teve uma vida bem vivida, dentro dos limites. Tinha um grupo de amigos na sua livraria que era marcante e desenvolvia tanto a parte cultural como a parte esportiva no xadrez, que eles jogavam muito ali na sua livraria. Com o João Ratti, com o Nereu Goss, com todas aquelas pessoas que ali conviveram com ele nos idos de 70, de 80, sempre sem todos os amigos os que estavam quando da morte estiveram lá no velório dele. Tem uma história interessante, doutor Edésio, que o seu tio, Evilásio, foi presidente do Internacional de Lages, né? Foi. E O Ariovaldo também. O Ariovaldo também? Também, os dois. E seu pai não, né? Seu pai já foi para o outro lado aí, foi para o Guarani. O pai era do Guarani, foi advogado do Guarani, prestou serviço para o Guarani e adorava o Guarani. Ele e o Luzada faziam muito, o pai gostava muito do Guarani. Então, havia uma antítese. Como também no Rio Grande do Sul, o Ariovaldo era internacional, meu pai era do Grêmio. Então, havia uma antítese esportiva só, mas uma comunhão de pensamento dos dois, irmanados fraternalmente. Tem uma página, se eu não me engano, doutor Edésio, da Uniplac, que leva o nome dele, né? Do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito, como Edésio Nericaon, tem a homenagem da sede da OAB como primeiro presidente e o nome da sede, e tem uma rua que o Batista Luzardo nominou uma avenida importante de Lages e deixa assim bem marcado. Ele teve a sua passagem, viveu bem em Lages e aqui manteve grandes amigos e uma família estruturada. Doutor Edésio, seu pai como pai? Maravilhoso. Um pensamento fantástico. Ele conhecia o mundo pelos livros. Descrevia o mundo para mim e para o meu irmão pelos livros. Conhecia a geografia do mundo, conhecia a história do mundo, conhecia a mitologia grega, conhecia a história romana, conhecia toda a história mundial e principalmente a história antiga. Ele foi um grande professor e no direito ele tinha a capacidade de síntese e quando eu vim para Lages formado em 74 e ele com certa dificuldade física, ele ditava correntemente as petições sem erro
e eu datilografava sem necessitar qualquer outra correção. Era um profissional de mão cheia. Eu aprendi muito com ele e hoje também faço uma parte dessa mensagem para alguém digitar. É um poder de síntese que eu aprendi com ele e um poder de apresentação de petições com Evilásio, com quem estagiei toda a minha faculdade. Se o senhor tivesse 2 minutos, oportunidade de estar frente a frente com o seu pai hoje, o que o senhor diria para ele? Eu diria que, com o processo dos presos políticos, eu aprendi uma posição marcante com ele, que é não sucumbir a qualquer pensamento diverso daquele que você construiu politicamente. Meu pai foi avisado que seria preso nas noites que antecederam o 4 de abril. Num dos percalços, ele relata num depoimento de que foi interpelado perto do Cine Tamoio para que, caso ele, como presidente do PTB, abdicasse da futura candidatura do PTB à Prefeitura de Lages, que o PTB estava crescendo muito, ele não seria preso. Meu pai disse, não posso. Eu sou presidente de um partido. Eu respeito o meu partido e não vou vender minha liberdade em troca da negociata de não lançar candidato. Prefiro ser preso. Mais tarde, no dia seguinte, na noite seguinte, porque ele vinha dar aula aqui na Praça João Costa e morávamos perto do Clube Princesa, ele partiu de novo, ali perto, novamente da Tamoio, um aluno dele, militar, disse para ele, o senhor será preso essa noite, fuja. Ele perguntou para ele, fugir para onde? Eu não tenho nem carro. Vou ficar aqui, deixa que me prendam, eu não fiz nada, fiz as coisas políticas, mas se quiser me prender, me prenda. Então, nunca você desvie do seu pensamento e nunca aceite negociata em troca do teu pensamento político. Esse é o maior ensinamento que meu pai me deu. Doutor Edésio, o senhor falou do seu pai, que também era escritor. Nós gostaríamos, nesse momento aqui, com a nossa equipe, nós podemos ter aí acesso aos livros que seu pai escreveu, e inclusive conta algumas histórias até da nossa cidade de Lages, a importância dele também como escritor. O senhor falou que ele escrevia depois que estava mais debilitado da sua doença. Sim, ele a partir de 74 começou a escrever num desafio dentro do círculo dele da sua livraria. E na sua livraria, com a criação da Academia Lagiana de Letras, eles criaram uma certa sátira. Nereu Góes, o Ari Matendá, o João Ratti e assim alguns literatos de gabinete, de conhecimento, mas que não tinham expressão, provocaram. Meu pai ele fez uma pequena sátira sobre o que seria uma academia. Os amigos leram, pediram mais e ele fez mais um outro rascunho. No terceiro rascunho virou um livro que, nos 3 primeiros dias de lançamento, esgotou 500 volumes. Foi reeditado e na semana seguinte também esgotou os outros 500, porque era uma edição limitada, não tinha tanto acervo para Lages, uma Lages na época de 100 mil habitantes. Foi em 77. E ali nasceu, depois ele fez um outro livro sobre a faculdade, que também conta algumas histórias da faculdade, e fez o livro mais marcante, que é Histórias da Minha Cidade, não história. Histórias que ele conta sem muito apego ao historicismo, a datas, mas a fatos. É um livro que terminou em 77, e se um dia Deus me permitir, eu vou fazer uma continuação de 77 até os dias de hoje, também como histórias, aquilo que eu convivi, vivi e que posso contar. Ele escreveu depois livros de filosofia, de psicologia, livros de parapsicologia, livros
de histórias grego, romana, alemão, e com grande profundidade deixou ainda uns 4 ou 5 escritos inéditos que nós não podemos ainda editar. Mas ele deixou 13 livros publicados, com as suas dificuldades, alguns com probleminha ortográfico, mas ele queria corrigir, ele fazia o livro, ele pagava a edição e ele distribuía os livros para os amigos. Esse foi, digamos, o sonho dele antes de partir. Mas a preciosidade são os livros que ele escreveu, que todos estão aqui. Histórias de Minha Cidade, que é homenagem à população lagiana, a faculdade, que envolve a faculdade, a academia, que é a história da Academia de Letras, e os livros filosóficos e de profundidade de raciocínio que ele escreveu. Neste segundo bloco, vamos falar da família Caon. No primeiro bloco que você acompanhou, nós falamos do Dr. Edésio Caon, o pai. E agora a gente vai falar sobre toda a família Caon, o que ela representa na nossa cidade, o que ela representa no estado de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Dr. Edésio Caon, junto conosco agora, aqui no plenário Nereu Ramos, junto conosco, seja bem-vindo. Prazer, obrigado, Reginaldo. Eu me sinto muito bem nessa Casa Legislativa. Aqui eu vivi 6 anos de minha vida como legislador. Então, tenho orgulho de ter sido vereador e estar aqui presente e com vocês, inclusive, pela recepção que tive pelo presidente Freitas. Doutor Edésio Caon, o senhor sabe o que significa Caon? Não. Tem 2 versões, uma espanhola e uma italiana, mas nós não definimos qual delas é digamos, a mais coerente com o grupo familiar. Mas o meu falecido bisavô veio da Itália. O Caon dele é italiano. Além de ser da Itália, o significado de Caon, agora o senhor vai saber. Significa comunicação. Teve alguém ligado à comunicação da família? Não, pouca gente. Amizade, sim. Otimismo, despreocupação e bom humor. Isso a família sempre teve. Mesmo nos momentos mais difíceis, mas sempre teve um bom humor, porque meu pai já preconizava, dentro do grupo que ele tinha ali na sua livraria do João Ratti, você nunca esteja triste, mesmo que por dentro você esteja com grandes preocupações. Você sempre diga que você está bem e que é uma pessoa feliz. Eu estou bem e estou feliz. Tá certo, doutor. A gente fez uma pesquisa sobre a família Caon e a gente trouxe aqui para você. Bem, vamos falar agora então da família Caon, que começou lá no dia 14 de janeiro de 1888, quando o seu Antônio Caon, ele que veio da Veneza, mestra Veneza da Itália, veio com seus pais, Giuseppe Caon e Joana Zaniolo. Eles vieram num navio francês, saído de Gênova, na Itália, e desembarcaram no porto do Rio Grande, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E aí a família começou a sua vida, os seus trabalhos, e o pessoal ficou ali pelaquela região de Caxias do Sul e também Antônio Prado. E depois vieram então para Vacaria. Também vieram junto com eles os irmãos Pedro, Domingos e Ana. Antônio Caon faleceu em 20 de maio de 1939, aqui na cidade de Lages. Do casamento de Antônio Caon e Virgínia Caon, que tiveram 10 filhos, entre esses 10 filhos está Corina Caon, que é a avó do Dr. Edésio Caon. Minha avó, com muito orgulho, minha avó, Dona Corina Caon, que foi casada com Álvaro Neri dos Santos, um tropeiro de Vacaria. Tropeiro com ascendência
de nativos dos campos da vacaria. E nós tivemos, então, o casal Álvaro Neri dos Santos e Corina Caon, estabelecidos aqui no começo da rua Marechal Deodoro, próximo à maternidade. Como é que foi o seu convívio, doutor Edésio, com sua avó? Qual é a lembrança que o senhor tem? A minha avó era uma matrona que abrigava todos aqueles que ela tinha contato, vindos ou da vacaria ou vindos do interior, e abrigava também aqueles entes protegidos pelo político Evilásio Neri Caon, que na época que eu convivi com ela era vereadora e depois foi deputada estadual. Ela tinha a sua residência sempre aberta a todas as pessoas que precisavam de conforto e comida na nossa região. Ela abrigava, não importava a credo, não importava a cor, partido, ou se estava doente ou não estava doente. Aos doentes ela tinha uma dedicação espantosa. Era uma mulher da comunidade. E o seu avô, o que o senhor lembra dele? Ele morreu jovem, né? Morreu. Meu avô, eu tinha 2 anos. Tenho uma vaga lembrança de meu avô na casa ali na Marechal Deodoro, e me lembro que ele sofreu um infarto. Eu tinha de 2 para 3 anos. Ele caiu da cama onde estava deitado e faleceu com um infarto fulminante. Eu tinha de 2 a 3 anos. Eu tenho uma lembrança da presença dele e da imagem dele. Isso é que eu posso dizer, mas eu não tenho. Desse casamento, né, entre Álvaro Neri dos Santos e também de Corina Caon, foram 7 filhos. O mais velho, Edésio Caon, que é seu pai. Meu pai, Edésio Neri. E depois a Ibrahima Neri Caon, Isaura Neri Caon, Gibrail Neri Caon, Evilásio Caon, que depois a gente já vai falar sobre a história dele, também o Galvão Neri Caon e Ariovaldo Neri Caon. Sim. Evilásio Neri Caon, ele que foi advogado, político, jornalista, também foi sócio e redator do jornal Correio Lagiano, de 1952 a 1958. Foi presidente do Internacional de Lages, em 1953 a 1955. Também foi sócio fundador do Lions Clube de Lages, foi vereador na cidade de Lages, presidente da Câmara de Vereadores de Lages, de 1958 a 1959. E foi deputado estadual por 3 legislaturas, de 1959 a 1969. Também foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, de 81 a 83, e recebeu, em 10 de setembro de 1984, o título de cidadão lagiano pela Câmara de Vereadores de Lages. Sim. Mas isso, ainda, se a gente for pegar o currículo maior aí do Evilásio, a gente tem esse livro aqui, que é um livro que eu destrinchei ele, viu, doutor Edésio? Onde conta a história da família Caon, no livro Três Pinheiros, que de 2002, né, que conta a história da família Caon. Então aqui a gente pôde ver e conhecer um pouco da história dessa família. Como é que foi seu convívio com Evilásio Caon, deputado, presidente da Câmara, muitas atividades, considerados um dos maiores advogados do Brasil, pelo que eu tive lendo, inclusive a medalha que leva a honraria da OAB de Santa Catarina leva o nome dele. Sim, sim. Eu tive uma convivência muito próxima com o Evilásio, mas essa proximidade foi quando garoto, na condição de ele, irmão de meu pai, trabalhando no mesmo escritório com o Galvão, Evilásio e Edésio. Depois, Evilásio, Edésio, Circe Nicolelli e o José Pascoal Baggio fundaram ou refundaram ou continuaram com o Correio Lagiano que eles compraram. Em 63 para 64, no começo, eles saíram do Correio Lagiano e fundaram o Jornal de Lages. Esse convívio com o Evilásio, eu tive um convívio mais de sobrinho para tio.
Mas, a partir de 69, quando eu fui residir em Florianópolis para o meu terceiro científico e a Faculdade de Direito, eu trabalhei no escritório de Evilásio Neri Caon como advogado, porque em 69 ele fora cassado na condição de deputado estadual e voltou à profissão plena de advogado. Com a sua cassação, ele se realizou na profissão de advogado. Era um político extraordinário, tinha uma tradição no antigo Partido Trabalhista Brasileiro, que o elegeu vereador e depois por 3 mandatos de deputado estadual. Trabalhei com Evilásio 6 anos no escritório dele e, no final do meu curso, eu optei em retornar a Lages, onde meu pai era advogado e passava por problemas de saúde com certa gravidade que afastaram ele da atividade. Então, durante o último semestre de minha faculdade, eu passei a trabalhar com meu pai aqui em Lages e optei em não ficar em Florianópolis no escritório do Evilásio, mas ficar com meu pai em Lages. Então, vim morar em Lages e aqui continuei o escritório que era de meu pai, antigo escritório de Galvão e de Evilásio. Eu aqui fiquei desde 74 e estou no escritório até hoje. É uma história muito interessante de Evilásio Caon. Na época que nós tivemos em 1964 a 1984, houve o regime militar. Sim. Onde a sua família, ela foi uma das famílias que foram atingidas por esse momento no Brasil. Sim. Como é que foi? Se eu não me engano, seu pai, Evilásio, e mais um irmão, foram presos. Sim. É isso? Como é que foi essa história? Havia um novo regime a partir de 1º de abril de 1964, regime esse que era antítese ao Partido Trabalhista Brasileiro. Meu pai, na época, era o presidente do PTB de Lages. Evilásio era deputado estadual pelo PTB. E Ariovaldo Neri Caon era vereador desta nossa Câmara de Lages. Então, havia os três representantes da nossa família tinham uma posição política, na época, contrária ao regime que assumiu. Então, eles tiveram... o meu pai foi preso por ser detentor de um jornal e era presidente do PTB. E o Ariovaldo era vereador do PTB. Evilásio não foi preso. Evilásio tinha a condição de deputado estadual, não foi preso em 64. Ele veio a ser atingido pela Revolução em 69, com a sua cassação de mandato, na época junto com Dalinha, com Genir Destre, com diversos políticos ligados ao PTB. Em Lages, a família teve essa posição política e manteve essa posição política mesmo com as prisões por pensamento político. Não há subversão, não houve corrupção, ninguém foi acusado de nada desagradável, apenas pensamento e posição política. Posição política que ninguém destoou antes da Revolução e até os dias de hoje. Nós nos mantemos na mesma linha que era a linha Getúlio, era a linha Jango. João Goulart. Esta linha é a linha nossa de conduta pessoal e familiar e ainda comunitária. Houveram prisões? Houveram. Meu pai ficou 71 dias, o Ariovaldo ficou 50, foram para a capital. Tiveram companheiros também do Estado inteiro presos, Luiz Henrique da Silveira, teve o Pedro Ivo Campos, dentre outros, chegaram a ser presos também por pensamento, mas nunca por corrupção, nunca por bandidagem, nunca por
por nada ilícito, apenas por pensamento político. E este pensamento político, eu tenho a honra de dizer que eu também tenho o mesmo pensamento. Nós não saímos dessa linha, viu, Reginaldo? E defendemos isso sempre, que a defesa da liberdade, das maiorias desprestigiadas, das maiorias rejeitadas, daqueles que, por cor, por credo, por religião, por qualquer situação, ou até por penúria, por pobreza, não tem cobertura. Então, a gente faz, como eles fizeram, uma advocacia social dentro de um pensamento social. Mas nunca tivemos nenhuma ligação comunista ou que viesse a dar regime de China, de Rússia, muito pelo contrário. Nós somos brasileiros e lagianos. Além do doutor Edésio, temos também aqui o Ariovaldo, né, Neri Caon, que também era auditor, né, da Previdência. Também foi fundador do Internacional de Lages, né? Ele também recebeu um título de cidadão lagiano em setembro de 1984. Ele também, por muito tempo, aí, ele foi vereador na cidade de Lages também, né? Foi vereador? Foi vereador nos idos ali de 60 a 64. Ele foi presidente do Internacional e depois ele presidiu também o PMDB de Lages, agregou todo o partido nos idos de 90 a 2000, e o Ariovaldo teve um destaque grande como vereador, também foi preso, e a Revolução aposentou ele da Previdência Social, que ele era fiscal, precocemente por pensamento também. Por pensamento, então houve a punição porque nós tínhamos um pensamento. Aliás, tinha até dedo duro que ia ao batalhão na época da Revolução dizer que meu pai precisava ser processado e preso porque ele era um homem quieto, reservado e podia ter pensamento contra o governo. Um absurdo na época. As pessoas que fizeram essas ilações junto ao batalhão rodoviário da época, a gente depois ficou sabendo quem eram e todos, boa parte, fracos de pensamento. Tem também Galvão Neri Caon, também que foi advogado, desembargador, jornalista, professor, e também recebeu o título de cidadão lagiano em 7 de junho de 2000. Sim. Como é que foi o convívio com o doutor Galvão Neri Caon? O Galvão iniciou a carreira dele como advogado em Lages. Mais tarde, ele ficou vinculado à vacaria, e em vacaria ele foi pretor, que era um cargo oficial da Justiça, e concorreu, fez concurso para a magistratura estadual de Santa Catarina, e depois de 3 ou 4 concursos, ele foi aprovado como juiz estadual de Santa Catarina. O Galvão teve uma participação, galgou, atendeu e judicou em várias comarcas e chegou ao cargo de desembargador do nosso Tribunal de Justiça. Foi professor da nossa Uniplac por mais de 20 anos, como Ariovaldo fez, como Evilásio foi da Escola Técnica, como meu pai foi da Uniplac, da FACIP e FASEC. Então, nós também tivemos uma participação também no meio do ensino, quer da Escola Técnica, quer da FACIP, quer da FASEC, ou FACVEST, como eu e meu filho tivemos. Então, nós temos também essa tradição de ministrar, pelo menos, aulas que levem conhecimento à nossa população. O que o senhor falou para nós, tudo que seus tios passaram, seu pai passou, mas o interessante disso, doutor Edésio, que o nome dele está marcado hoje no estado de Santa Catarina, né? Tá. Evilásio tem um destaque na advocacia estadual, foi presidente, construiu a sede nossa estadual. Meu pai foi o primeiro presidente da OAB em Lages, e eu segui um pouco o passo deles, galguei também a presidência da nossa subseção, com muito orgulho,
E defendo hoje a advocacia, como defendo desde 1974, quando integrei o quadro da OAB. Estamos juntos e o nosso papel como advogados é de defesa da sociedade e dos menos favorecidos. A gente ter uma ideia aqui na cidade de Lages, a importância que é esse nome, Caon, porque inúmeras ruas aqui no município de Lages levam o nome da família Caon. Com muito orgulho. E a gente tem uma matéria aí que a gente produziu aí para a nossa TV Câmara, doutor Edésio, Sim. para você que está nos acompanhando, ter uma ideia do que a família Caon representa no município de Lages. Vamos assistir. A família Caon está imortalizada em nossa cidade, dando nome de seus cidadãos ilustres às 7 ruas do nosso município. A matriarca da família, Corina Caon, é o nome de uma importante avenida do bairro Jardim Separ. Seu esposo, Álvaro Neri dos Santos, é o nome da principal avenida que interliga os bairros da Várzea com a habitação. Edésio Neri Caon foi advogado, jornalista e escritor, professor da Uniplac, sócio dos jornais Correio Lagiano e Jornal de Lages. A rua em seu nome está localizada no bairro Jardim Panorâmico. Antônio Borges Caon, nascido em 1934 em Vacaria, foi funcionário público estadual. A rua que recebe seu nome está no bairro Vila Maria. Vitório Caon, nascido em 1897, era natural de Antônio Prado, no Rio Grande do Sul. Foi pecuarista e comerciante na cidade de Lages. A rua com o seu nome está no bairro São Luís. Antônio Caon, pai de Corina Caon, nasceu em Veneza, na Itália, imigrando para o Brasil no ano de 1888. Uma das ruas do bairro Bom Jesus recebe seu nome. Hélio Bosco de Castro, genro de Álvaro Neri dos Santos e Corina Caon, casado com Isaura Neri Caon de Castro, a filha do casal, era serventuário da Justiça e a rua que leva o seu nome está no bairro Habitação. O que achou aí, doutora? Gostei. Um daqueles ali eu fiz a rua, eu dei o nome, eu dei. O outro lá, o do pai foi o Luzado. O Luzado, quando o pai faleceu, ele disse, me dê uma história do teu pai. Tá, pega. O Luzado tinha sido vereador comigo. Mas é importante isso, né, doutor Edésio? A gente vê aí na cidade nomes, por exemplo, Corina Caon, sempre o pessoal quando fala Corina Caon, já lembra ali do Jardim Separ, né? A Álvaro Neri dos Santos é uma rua importante aqui da nossa cidade. Mas assim, doutor Edésio, só o fato de esse nome mortalizado na cidade, mas é uma referência. Então você olha o nome Caon. Então quando eu pensei em fazer um programa hoje falando sobre a sua família, eu fui ver a importância que tem a família Caon na nossa cidade. Obrigado pela deferência e pela matéria. A matéria homenageia essas 7 ruas, serve de homenagem àqueles que passaram aqui e construíram a nossa cidade. Nós temos a nossa participação e eles merecem o destaque que ali tem. O senhor falando das ruas aqui, mas o senhor quando foi vereador, o senhor foi vereador aqui em Lages, né? Foi vereador. O senhor me contava lá, quando nós fizemos o primeiro bloco, que o senhor foi um dos vereadores que mais deu nomes de ruas aqui em Lages, é isso? Sim. O que eu posso dizer é que vereador não pode fazer projeto que gere despesa e não pode fazer projeto que reduza receita. Não pode, o município não pode gastar e não pode perder. E os projetos passam a ser indicações, projetos de lei de envergadura que não tenham despesa ou que não gerem redução de receita, são difíceis. E, na época, com meu pai, nós saímos pela cidade com o fusquinha dele e começamos a percorrer, e a deficiência de nomenclaturas de ruas, na época, em 1977, 78,
era total. E, arcaicamente, nós fazíamos um mapa e andávamos por toda a rua que não tinha nominação e utilizava o padrão da prefeitura para, com o mapa do município, editar um mapa exclusivo para aquela rua e fazia o projeto de lei. Projeto de lei que visava, pelo menos, destacar os lagianos que naquela época tinham já faltado, porque o nome de rua é só para pessoas falecidas com mais de 6 meses, e nós começamos com meu pai a direcionar a nomenclatura das ruas dos bairros que não tinham quase nada. Você chegava no Centenário, no São Luís, chegava na Curva da Morte, chegava no final do Guarujá, chegava aqui no final da Copacabana, chegava ali o Vila Marisa tinha nome, mas a Penha já não tinha lá no fundo. E nós começamos então a nominar. Eu, com muito orgulho, apresentei mais de 300 projetos de lei nominando ruas de Lages para cidadãos lagianos, cidadãos catarinenses, brasileiros ilustres, aqueles que merecessem a nominação. Lembro que no bairro Centenário, com a ajuda de Dioclésio Vieiro, que era presidente do Esporte Clube Centenário, ele fez uma reunião e escolheu 12 nomes de pessoas residentes no bairro Centenário, porque ninguém queria uma nominação naquela região por causa daquela antiga zona que existia aqui em cima. Então, não, os cidadãos normais não queriam. Então, reunimos a comunidade do Centenário e, passando para o nome das pessoas ilustres que tinham já faltado, com famílias radicadas no bairro Centenário, Morro Grande, São Luís e Santo Antônio, nós nominamos 12 ruas com cidadãos do bairro. E esse aí foi um grande orgulho, porque eu fazia isso no Guarujá, fazia isso no Morro do Poço, fazia aqui no Guadalupe, o Leonelo Casagrande, nós estudamos ali, foram 7 ruas que nós nominamos com o Leonelo que tinha o loteamento. Então, nós trabalhamos para uma nomenclatura das ruas e identificação de boa parte da nossa cidade de Lages. Não havia uma deficiência. Como vereador, pode dar nome ou dar título de cidadão lagiano. Eu preferi nome. E os nomes de rua eu fiz com muito orgulho com meu pai. Tinha alguns conselheiros. Eu tive alguns conselheiros, o Ariovaldo, o próprio José Pascoal Baggio, meu pai, tinha o Laerte Ramos Vieira. Então, naquela época, eu tinha alguns conselheiros que me indicavam nomes de pessoas tradicionais, que até hoje têm a sua nomenclatura de rua com sua homenagem. Então, eu colhia da comunidade, colhia das pessoas que eram meus conselheiros, os nomes das pessoas ilustres que mereciam o nome de rua. Isso eu fiz e fiz com muito orgulho. Doutor Edésio, o senhor passou aqui na Câmara de Vereadores como vereador, né? Sim. E o senhor não seguiu a carreira política, teve um mandato e acabou, naquela época, se não me engano, era 6 anos que ficava no mandato, né? 5 anos, né? Foi 4 e houve prorrogação de 2. De 2. Aí, por decreto do governo, a legislatura seguinte era mais 6 anos. Daí eu não havia interesse. E não quis mais seguir a carreira política? Não, é que quando eu estava para encerrar o mandato de vereador, eu tinha uma condição, ou seguia como vereador, ou poderia ir para a concorrer à Assembleia Legislativa. No meu partido, que era o MDB, não havia vagas. Por quê? Tinha o deputado Kister com reeleição garantida e a nossa linha do MDB tinha possibilidade de mais um candidato com alguma chance. Mas os políticos da época preferiram indicar pessoas ligadas ao seu grupo, Juarez e Dirceu.
e Edésio seria o quarto candidato do MDB. Edésio pegou a sua mochilinha e foi embora e deixou a política eleitoral. Nunca mais concorreu a nada, porque ou vai para a Assembleia ou continua vereador. Mas na época era 6 anos. Mais 6 anos seriam 12, Reginaldo. Era muito tempo e eu achei que, na época, cheguei à conclusão com a minha família, com meu pai, que eu tinha terminado a minha participação política. Doutor Edésio, claro, nós falamos aqui dos seus tios, né, que também foram destaques, mas também tem os outros filhos, né, que também fazem parte da família. Sim. Gostaria de saber como é que foi o convívio com os outros irmãos, as irmãs, por exemplo, dos seus pais, né, a dona Ibrahima Neri Caon, a Isaura Neri Caon, o Gibrail Neri Caon. Como é que foi esse convívio aí com eles aí? Ibrahima, casada com Elcino Duarte, esteve radicada inicialmente em Caxias, depois Vacaria, e Elcino era fazendeiro e tiveram 9 filhos, e esses filhos, hoje está residindo em Lages ainda o Vicente Neri Duarte, que foi magistrado e é magistrado aposentado. A convivência com a Isaura Neri Caon, a Isaura era casada com Hélio Bosco de Castro, morava aqui na Ercílio Luz, e a Isaura ficou viúva muito cedo, com 4 filhos, 4 primos, e ela foi uma batalhadora e teve uma vivência política também muito forte de apoio aos irmãos. Ela tinha um cunho político extraordinário. O Gibrail era fazendeiro, Gibrail sempre morou em Lages e não teve atividade política, teve apenas atividade comunitária. Tem o filho dele que trabalha hoje comigo no escritório, meu parente, com muito orgulho, que leva o mesmo nome de Gibrail. Essa família de 7 irmãos, 5 homens e 2 mulheres, eles formam uma comunidade que gera um orgulho muito grande de ter esse sobrenome Caon, que a gente procura sempre valorizar em defesa da nossa cidade de Lages. Essa é a defesa que eu faço. Eu sou lagiano, com muito orgulho, e aqui advogo há quase 50 anos. Nunca pensou em ser prefeito de Lages, doutor Edésio Caon? Já que a família tem uma ramificação de políticos aqui na nossa cidade? Houve, em certas maneiras, em certas ocasiões, a possibilidade, o cavalo pode ter passado encilhado. Mas eu dispensei alguns convites, inclusive para cargos de secretário estadual, secretário municipal ou cargos de executivo. Eu acredito que a participação minha encerrou politicamente em caráter eleitoral. Não em pensamento político, não em conversa política, não em atividade política, mas política eleitoral essa encerrou. O senhor é daquele que vai para o embate e tiver que discutir sobre política, ou o senhor fica mais na sua hoje? Não, a política eu discuto com amigos. Não tenho que discutir mais publicamente. Eu nunca critiquei publicamente ninguém. Eu critiquei cargos e atitudes de cargos, mas não pessoalmente. Pessoalmente, eu tenho uma convivência com todos aqueles que são políticos e que a gente tem hoje numa faixa de idade próxima, mas eu não tenho nenhuma crítica destrutiva com ninguém. Como é que é a sua vida no dia a dia? Como é que é o Edésio Caon? Nós estivemos visitando, inclusive, na primeira parte da entrevista, foi no seu escritório. Sim. E dar os parabéns também, porque um escritório de primeira linha, algo muito bonito, várias salas, com bastante livros, né, uma biblioteca formidável. Sim. Quem é o Edésio Caon fora da parte de advogado? É um paizão, é um vozão, ou é um carrancudo que nem temos por aí, doutor Edésio? Não, o Edésio, eu tive uma atividade como no magistério. Eu fiquei na Uniplac 35 anos. Fui professor da FACIP, da FASEC e mais tarde Uniplac, por 35 anos. Tive uma convivência rápida no Univest e entendi, há quase 10 anos atrás, de encerrar
carreira de professor, deixar que novas mentes chegassem para o nosso curso de Direito, principalmente. Então, tive essa convivência. No escritório, eu já estou quase próximo a 50 anos de advocacia marcante na linha jurídica de Lages, e entendo que meu filho vai me suceder, como eu sucedi meu pai. E acredito que esta linha de advocacia social, de advocacia participativa, de advocacia de atendimento de pobres ou pessoas que precisem de cobertura, independente de cor ou de credo ou de dinheiro, nós vamos manter. Eu continuo advogando, estou advogando com muito orgulho e posso dizer que vivo hoje da advocacia. Tenho uma vida calma, leio muito, viajo quando posso e me dedico diariamente à minha clientela, às minhas ações, aos meus filhos, aos meus netos, e vivo hoje, Reginaldo, muito feliz. Tenho orgulho de dizer que sou um lagiano feliz. Convivo, saio, converso, não tenho restrição. Às vezes chego na praça, ou o vendedor de picolé me pergunta: posso fazer uma pergunta? Pode, a consulta é livre. Quero fazer uma pergunta do meu tempo de serviço ou da minha aposentadoria. Posso fazer aqui na rua? Mas, claro, eu nunca tive restrição. Vou numa farmácia, a atendente, eu posso perguntar como é que eu me encosto? Claro que pode. Eu tenho a liberdade. Eu nunca tive restrição de responder a ninguém nessa convivência e caminho nessa nossa cidade com muita alegria, com muita satisfação, cumprimentando as pessoas, porque é essa convivência que nos dá a nossa vida e nos dignifica, porque a pessoa precisa ter uma certa dignidade. Eu defendo muito a dignidade, do LOAS, aquele auxílio que o governo paga às pessoas deficientes, doentes ou idosos, que não pagaram previdência social ou não têm acesso. Eu defendo isso como resgate da dignidade humana, pelo menos ter dinheiro para comprar comida, ter dinheiro para poder sair, caminhar um pouco, conviver, ter um resquício, nem que seja salário mínimo. Diz que o salário mínimo sempre é muito pequeno, mas para quem ganha o salário mínimo, pelo menos tem dinheiro para comer. Essa é a dignidade humana preconizada na Constituição e que nós devemos defender sempre. As pessoas têm que ter dignidade para a sua vida comunitária. Doutor Edésio Caon, que é uma referência hoje na nossa cidade, na parte de previdência, então sabe o que fala. Doutor Edésio, nós temos aqui nesse momento uns depoimentos de duas pessoas que nós procuramos e vamos falar um pouco aí do Edésio, da família Caon. Vamos lá então assistir nesse momento. Falar da família Caon não é difícil, porque a família Caon teve praticamente a origem que teve a família Ranzolin. O meu avô embarcou no Porto de Gênova em 1891 e veio para a cidade de Antônio Prado. Foi o fundador de Antônio Prado. E a família Caon saiu, se não me falha a memória, saiu de Veneza. Também através do Porto de Gênova, na Itália, veio na região de Vacaria. Eles são originários de Vacaria, mas é uma família muito grande, é uma família que eu conheci os nomes daqueles que vieram para Lages. Mas é uma família que tem uma tradição gigantesca e o que eu conheci em Lages, eu posso falar principalmente que foi meu professor Edésio Caon, foi um excelente professor, aprendi muito com ele. E o professor Edésio Caon, ele tinha uma forma especial de dar aula para nós. Ele primeiro conversava com os alunos, via o que os alunos tinham de conhecimento e aí ele ampliava esses conhecimentos. Era muito
a aula era muito conversada e a gente aproveitou muito porque ele, além de ser nosso professor, era um grande amigo. Era um homem que preservava a democracia, era um homem que preservava, assim, o bem-estar da cidade, ele gostava muito da cidade. E junto com ele, depois, conheci muito bem o Ariovaldo, né? Conheci também, mais de longe, o Evilásio, que também foi um homem que batalhou muito pela democracia, né? E também o juiz de direito, né? Que acabou sendo desembargador, né? Trabalhou muito pouco como desembargador, mas na realidade também deixou nome na nossa cidade, né? O doutor Caon deixou nome na nossa cidade. Então, também tem muita relação com a família Duarte. Conheci muito o Vicente Duarte, que foi juiz em Lages, que tinha eram da família Duarte. A família Duarte também era muito entrosada na família Caon, familiarmente. E aí ficou o nosso Edezinho Caon, que a gente chama de Edezinho, que também se destacou na nossa cidade como um advogado, foi vereador, né? No tempo que eu trabalhava na Câmara de Vereadores, ele foi vereador. E hoje ele é um brilhante advogado que tem também uma família muito bem organizada. E o Edezinho seguiu também os passos do seu pai, dos seus tios, né? Defende muito a democracia e a seriedade. Então, eles primam pela liberdade e pelo respeito. Eu sempre digo que liberdade e respeito são duas palavras e dois requisitos que devem nortear todas as famílias, todas as pessoas e também que devem nortear, né, as nações. Eu repito, respeito, liberdade, respeito e também dignidade. E é uma coisa que atualmente está faltando no Brasil. E que a família Caon, principalmente pelo Evilásio Caon, que acabou sendo cassado, ele defendia a democracia. E ele defendia muito a democracia porque ele sabia que a melhor forma de governo num país é a democracia. E pagou por isso. Muito bom. Está aí o Ivan César Ranzolin, doutor Edezinho. É um fera. Isso aí, porque ele jantou comigo antes de dar o depoimento. Depois do depoimento, ele foi lá e jantou comigo. O senhor pagou a janta ou ele pagou? Porque Eu paguei. Pagou? Não, o Ivan, nós fundamos a UNACA, a União dos Advogados do Planalto Catarinense, ele era o presidente, eu era vice. Mas não vingou, porque daí ele foi para deputado. Doutor Caon, tem uma fundação, ou tinha um Instituto Caon? Do Evilásio Caon. Do Evilásio Caon. Fundação Evilásio Caon é do Leoberto, que o Leoberto é que administra. E ela tem ainda? Ela existe ainda? Existe. Em Florianópolis? Florianópolis. Fundação Evilásio Caon. E o que ela abrange, doutor? Estudos de direito, principalmente. Legal. A parte de direito. Que daí ela dá cobertura a advogados lá. O Humberto é filho dele. O Leoberto é filho. Leoberto, filho dele. Leoberto é filho. É advogado também. E essa tendência estava na veia, né, da família ser na parte de direito. Mistura bastante. Nem tem nem ideia quantos fazem parte dessa. Uma vez contaram, tinha pelo menos 18 de linha com sobrenome e com a linha até a segunda geração. Até a terceira geração deles, até a terceira. O seu filho também um é advogado e é juiz, né? Um é advogado e outro é juiz no Rio Grande. O terceiro não quis. O terceiro foi fazer turismo e está trabalhando hoje em Londres. Está longe do mundo lá, o terceiro. Mas tudo bem. A vida é essa, né? Como a família também teve pecuarista, né? Teve outros. O meu mais velho trabalhou comigo e, de repente, vou fazer concurso. Então vai. Aí fez concurso e é juiz hoje federal lá no Rio Grande do Sul. A mulher dele é defensora pública e estão vinculados ao Rio Grande do Sul. Ele podia ser aqui, mas não ficou lá. E o outro está trabalhando comigo já há 15 anos. Deixa trabalhar, vamos embora. E sua esposa também é da área do direito, não? Ela fez o curso, mas não advoga. Não é advogada? Fez o curso, não advoga. Tá certo. Nós temos mais um depoimento aqui para falar um pouco da família Caon.
muito ligado aí ao partido que vocês fundaram aqui na cidade de Lages. Vamos ver quem é a figura que vai aparecer aqui na tela. Família K1, a família foi muito importante, né, para o desenvolvimento de Lages, né, para a nossa cultura. Família K1 é uma família tradicional. O doutor Edésio, eu conheci ele na eleição em 1977, se eu não me engano, a 9ª legislatura. Eu fui candidato e ele também foi candidato, né, pelo MDB, ele se elegeu. Eu fiquei na suplência, né? E foi um excelente vereador. Eu lembro que o pessoal falava que era um dos vereadores mais jovens que Lages tinha elegido até então, aquela legislatura. Depois o doutor Edésio fez o mandato, né? 6 anos na época era, né? Foi duas legislaturas de 6 anos, uma do Dirceu Carneiro e uma do Paulo Duarte, né? Depois voltou novamente para 4 anos a legislatura. O doutor Edésio, como um bom advogado, né? Ele foi defensor do INSS, depois uma pessoa de muito bom coração, pessoa muito popular, e ele mudou de lado, né? Ele virou, né, a defender as pessoas que necessitavam daquilo ali. E fez um excelente trabalho, um homem muito culto, muito honesto, porque todas as pessoas que eu conversei, o que me falaram sobre ele, me falavam da honestidade dele, da sinceridade, e que se eles hoje estavam melhor de vida graças ao doutor Edésio. Então foi muito importante essa ida dele para o INSS. Lá ele ficou aprendendo os dois lados, né? Com certeza, pois pôde ajudar muito a nossa população mais carente que precisava do INSS. Muito mais justa do que... Impossível ter uma outra mais justa do que essa. Tenho certeza que parabenizo mais uma vez a Câmara, né? Por trazer o doutor Edésio a contar um pouco da história de Lages e da sua família, né? Portanto, aí nós temos várias avenidas aí, né, com o nome da família K1, né? São merecedores, muito merecedores. Parabéns ao doutor Edésio e parabéns à Câmara também. É um fera, meu companheiro, velho, de 77 lá. Isso aí marca muito, né? Do Pedro Freitas nós fizemos um programa também contando a história dele, da chegada dele aí na região, né? Que bom. E quando eu falei no senhor, nossa, ele ficou, não, o Edésio é meu amigo, é da peleia. Ele então grava um depoimento para nós aí, e no momento ele já gravou aí, e estava muito feliz, inclusive, do senhor ser lembrado aí aqui no nosso programa. Pedro é sensacional. Eu fui advogado do INSS, do INPS, porque meu pai era advogado do INPS. Aí quando o pai ficou doente, eu continuei e fiquei advogado do INPS 15 anos. Até que não era credenciado. E os concursos só tinha para o litoral, para a advocacia da Previdência. Aí eu disse, agora chega, vamos trocar de lado, vamos advogar para o povo. O senhor teve uma participação também ali com os funcionários aqui dos sindicatos aposentados aqui do município de Lages, Associação dos Aposentados eu fui advogado sozinho por acho que uns 20 anos. Ajudei a... Trabalhou com o seu Araldi lá? Não? O Araldi já é do mais recente. Eu trabalhei com o Zezé, que é antes do Araldi. Eu fiquei advogado na gestão do Araldi, mas foi umas 4 gestões anteriores. Fui advogado desde a aquisição lá do edifício Cotia, a construção aqui. Então, eu sempre ajudei. E eu tive quando era o Nilson Ramos Martins, eu fiz uma ação em 1990, com a vinda da Constituição, que envolveu 6.000 aposentados em Lages em 3 grandes ações, de fazer audiência no diocesano, para você ter ideia. E aí, para ganhar uma diferença do 13º, para ganhar uma diferença ao salário mínimo, e a maioria do pessoal recebeu, onde estourou a associação, porque
entrava com ação e se associava. E aí deu essa história de milhares de associados. Demorou quase 18 anos para poder deslindar tudo. Mas fizemos ação aí para defender esse povo aí e, graças a Deus, estão aí, inteirão. A associação está muito bem tocada. Mas eu fui advogado da associação por quase 20 anos. O senhor está com 70 anos, é isso, doutor? E parece estar estudando ainda? Eu estou hoje terminando uma pós-graduação exclusiva em Previdência Social, face à reforma de 2019 e tentar verificar o avanço da Previdência Social atual. As novas decisões dos tribunais, principalmente o TRF4 ou o STJ, que são os nossos nortes. Mas eu estou fazendo. Ontem assisti uma aula de 2 horas, com muito, através da Universidade de Caxias do Sul, e devo terminar até o final do ano, conhecendo e me atualizando para os embates que nós temos no dia a dia. Reginaldo, estamos tranquilos. Tá certo. Doutor Edésio, quando nós estivemos nessa primeira parte do bloco, nós estivemos no seu escritório, onde a gente gravou ali na sua biblioteca, e nós pudemos ver ali vários livros. Sim. E faltava um livro, falta um livro na sua estante. O senhor tinha uma primeira parte de um livro, onde conta a história da nossa cidade, que era do Licurgo Costa. Sim. E o senhor falava que queria ter o privilégio de ter o livro Licurgo Costa, prometeram para o senhor e o senhor não recebeu. Então nós entramos em contato aí com a Fundação Cultural do município de Lages e a gente recebeu um ok e eles nos enviaram aí o livro. Quem encaminhou e mandou um abraço para o senhor foi o prefeito do município de Lages, Antônio Seron, e também da Fundação Cultural do município de Lages, o senhor Giba Roncone. Então quero aproveitar aqui nesse momento, em nome também da TV Câmara Lages, da nossa Câmara de Vereadores, do presidente Freitinhas e de todos os nossos colegas aqui da TV Câmara, eu quero fazer a entrega, em nome deles, desses 2 livros, que tem o nome da nossa cidade, que tem toda a nossa história, que é do Licurgo Costa. Então, eu quero nesse momento convidar o senhor para nós 2 ficarmos em pé. Então, nesse momento, eu quero trazer aqui para o doutor Edésio Caon o livro O Continente das Lages, que conta a história de Lages, de Licurgo Costa. Junto com a Fundação Cultural de Lages, Prefeitura do município de Lages, quero te fazer esse presente, encaminhado pelo prefeito do município e também pelo secretário, o Giba Roncone, encaminhou para o senhor. Está aqui, agora o senhor pode colocar na sua estante. E agora o senhor tem o livro O Continente das Lages. Reginaldo, eu tive os 4 primeiros volumes, os 4 volumes da primeira edição do Licurgo Costa, e lembro que o Licurgo foi ao meu escritório por 2 vezes no edifício Centenário para buscar a lista dos enxadristas, que eu era presidente do clube, e a lista dos advogados lagianos que depois figuraram no Continente das Lages, e recebi dele, na época, o livro autografado, a coleção de 4 volumes. Por um acidente, não sei para quem eu emprestei 3 dos 4 volumes. E esta condensação que você está me entregando é história da nossa Lages. Eu conheci muito bem Licurgo, estive com ele em várias ocasiões na construção desse livro, mas não ajudei, apenas forneci documentos. Eu quero agradecer ao presidente Freitinhas, que nos traz esse grande presente, especialmente ao prefeito Seron, que autorizou a vinda desse volume para o meu escritório. Seron, que eu tenho a convivência por mais de 40 anos, uma pessoa de alta integridade pessoal e convivência que eu tenho com ele, tanto nas lidas políticas como nas lidas pessoais e profissionais, pois já fui advogado do grupo em que Seron era sócio do Miatã.
O Giba também tem a sua participação, meu amigo dileto, aqui da Avenida Presidente Vargas, onde nós tínhamos uma convivência muito grande ali no Guaracá. E hoje ele me disse, vai ter surpresa na tua entrevista. Que surpresa maravilhosa. O Giba merece o cargo que tem. É um grande cultuador de Lages e de suas histórias. Muito obrigado, Giba. Muito obrigado, Seron. Muito obrigado, Freitinhas. E Reginaldo, vai para o coração do meu escritório, mas primeiro eu vou lê-lo em casa, os 2 volumes. Muito obrigado. Quero aproveitar aqui, doutor Edésio, vamos virar aqui o pessoal da câmera para pegar. Ele vem numa caixa, né? Uma caixa muito bonita. E quando eu falei com o Giba, eu falei que era para o senhor, disse, nossa, doutor Edésio, um grande amigo. O que? O Edésio não tem o livro. Digo, ele tinha os antigos, mas esse ele não tem. Não. Então eu vou com o maior prazer, o Giba estava em viagem. Sim. Hoje ele me ligou pela manhã, disse, pode ficar tranquilo que o livro será entregue lá pelo Fabrício Furtado. Então, esse é um presente que a gente vai deixar para o senhor aqui. Não, com muito prazer. E tenho certeza que o senhor, pela pessoa que o senhor gosta de leitura, vai aproveitar muito. E pensa nos livros grandes, meu amigo do céu. E é um conteúdo, os 4 volumes que ele lançou na primeira vez, eu li página por página, porque é um conteúdo saudável. O Júlio Costa escrevia muito bem. Era diplomata, era representante do Brasil e tinha uma letra muito boa, fácil de leitura, e o que ele colocou aqui é isso mesmo. Eu vou ler com muito prazer. Muito obrigado. Doutor Edésio, eu quero aproveitar nesse momento, agradecer a sua presença aqui no nosso programa Nossa História, o senhor falar um pouco da sua família, que claro, nós podíamos ficar aqui muito tempo falando sobre isso, mas a gente está aqui para trazer esse programa para contar a vida de pessoas que passaram por Lages e deixaram um legado. Hoje está aí o senhor representando, claro, tem outros parentes, mas deixar um legado como a sua família deixou. Para mim foi uma honra poder falar um pouco da família Caon e dizer que a TV Câmara Lages, a Câmara de Vereadores do município de Lages, está sempre à disposição e levando o nome do nosso presidente Freitinhas nesse momento, que o senhor deixou um legado da sua família aqui em Lages muito bem representado. Muito obrigado, Reginaldo. Eu agradeço essa iniciativa de homenagear a minha família, a família Caon. E deixo uma mensagem aos senhores vereadores, que representam Lages, essa terra, ela precisa de valorosos legisladores para a proteção de seus munícipes. Não tenho receio de defender o lagiano onde quer que estejam, porque a Câmara de Vereadores de Lages sempre tem representação digna em toda a nossa Santa Catarina. Bom trabalho para os vereadores e obrigado, Câmara de Lages, pela homenagem que está prestando à minha família e aos meus descendentes e ascendentes. Eu estou muito orgulhoso e tenho orgulho de ter sido vereador. Nunca deixei de pisar nessa Câmara com qualquer diferença, muito pelo contrário, sempre pisei aqui, lembrando que aqui é a casa do povo. Muito obrigado, senhores vereadores. Tem mais esse livro que você vai levar. Esse aqui é autografado pelo Freitinhas. Muito obrigado. Tá certo. Doutor Edésio, obrigado a toda a nossa equipe aqui da TV Câmara Lages. Eu quero agradecer a todos os nossos colegas que estão aqui conosco, nossa equipe toda, né, que está dando esse suporte para que nós possamos levar esse programa. O programa Nossa História vai ficando por aqui e voltaremos em breve contando a história de alguém importante da nossa cidade. E você é o nosso convidado. Então, em breve teremos mais uma história no nosso programa aqui na TV Câmara Lages, mais perto de você.